Vamos falar agora do campeão brasileiro. A gente falou do vice, Palmeiras, falamos do Corinthians, a gente fala do Botafogo. Que ontem, com os comentários do nosso Ramon, derrotou o Nova Iguaçu. E como é que foi esse jogo, Ramon? Conta pra gente. Horrível. Não vou aqui mentir. Conta mais. Baixou o Lédio Carmona no Ramon. Eu gostaria de parabenizar os torcedores do Nova Iguaçu e do Botafogo que foram a moça bonita 9h45 para assistir esse jogo. Você achou um equívoco depois do desgaste de domingo, campo pesado, molhado, time titular, levar tantos titulares a campo num gramado complicado como esse? Você achou um erro do Botafogo? Eu acho que o Botafogo, sim, achei um erro. Eu acho que poderia ter mesclado. Nós debatemos ontem até, eu e o PC depois aqui no Troca de Passes. Para mim, para a gente, né, não fazia nenhum sentido você colocar o Bastos num jogo desse, sendo que ele não joga desde o dia 28 de novembro, quando se lesionou contra o Palmeiras, naquele jogo lá no Allianz que o Botafogo venceu. Ainda mais num clube que pensa pragmaticamente em relação ao campeonato estadual. O Textor já falou várias vezes que isso não interessa a ninguém. Pelo ano que tem o Botafogo, o que vai disputar o Botafogo no ano, o estadual ele é desse tamanhozinho, não estou vendo, é mínimo, né? É a importância do estadual. Eu sei que tem a questão da Copa do Brasil, né, de dar vaga na Copa do Brasil, estadual, enfim. Mas assim, não fazia o menor sentido você vir de Belém, jogar um jogo daquele jeito que foi, com aquele campo, com paralisação, com todo o desgaste mental também de ter tomado o passeio do Flamengo, colocar esses jogadores, coloca 3, 4 para jogar e vai compondo com os garotos, né? O gramado estava horrível, assim. O Nova Iguaçu também sofreu bastante para poder conseguir tentar desenvolver o seu jogo. Não foi um jogo bom. Eu sei que é o terceiro jogo ainda dessa equipe principal do Botafogo. Não achei pênalti. Para mim não foi nada nesse lance. Dobrou o joelhinho rápido, né? Não foi nada. Acho que nem o contato do jogador, se eu não me engano, foi o Ian, o lateral direito. Tinha VAR no jogo, hein? O VAR nem chamou. O Arthur nem foi revisar no VAR. Assim, nem a intensidade do contato foi para que o Matheus Martins caísse daquela maneira. Enfim, eu não achei que foi pênalti. Mas assim, um jogo bem abaixo do esperado. Eu acho que individualmente os jogadores do Botafogo poderiam render mais, né? Eu sei que o coletivo ainda não está daquele jeito, o gramado, a temperatura estava muito quente, o jogo começou com 30 graus ontem, mas individualmente o Botafogo pode produzir mais. Quando o Botafogo quis acelerar pouquinha coisa só, acelerou 10% do que estava fazendo, foi mais vertical, aconteceu exatamente isso daí. Ó. E por que eu digo individualmente? Olha o passe do Savarino. O Matheus Martins conseguiu acelerar no Savarino acelerou um pouquinho, esperou a chegada do Kaique e deu um passe espetacular. Eu acho que isso que faltou ao Botafogo. Só para finalizar, Ramon, o que falta para o Botafogo voltar a ser o Botafogo 2024? A ser técnico. Luiz Henrique, Almada. Não. No contexto de 2025, né? O que falta para você ter... Porque o Botafogo está sem padrão de jogo. O que me dá a entender é o seguinte. O caso Leiria é interino, tá lá, ele chega assim, gente, vamos treinar como? Vamos fazer o quê? Os capitães, vamos jogar assim, vamos marcar assim e vamos fazer daquele jeito. Tá bom, vamos fazer isso. Para mim, quem comanda são os jogadores e não o técnico. O time foi escalado assim ontem. John, Vitinho, Bastos como titular a primeira vez. Barbosa, Cuiabano, Gregor, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus. O que o Botafogo tem de melhor hoje em dia, com exceção do Alex Telles. O Botafogo perdeu 2 jogadores. Sem dúvida. Muito importantes para qualquer time. Fora da curva, né? Exatamente. Você perdeu um campeão do mundo com a Argentina, que era o Almada. Não jogou... Cara, mas você estava ali, entre 20 e tantos argentinos, e o Almada estava. E o Luiz Henrique, que foi o melhor jogador de tudo. Melhor jogador do Campeonato Brasileiro, melhor jogador da Libertadores, ganhou o prêmio do El País. Foi o cara do ano no Brasil em 2024, foi o Luiz Henrique. Você perde esses 2 jogadores, ainda com a questão do técnico, você não tem jeito, cara, não tem jeito. Você perder 2 jogadores desse nível, qualquer time sente. E o treinador. Além disso, né? Claro. Que além de tudo conseguiu organizar aquele time de uma forma absurda, conseguiu dar uma identidade. Ainda mais esses caras que a gente está falando. Todo mundo melhorou na mão dele. Eu tenho uma sensação, e não sei se ela é real, mas é um fato, né? Depois que o Botafogo foi dominado pelo Flamengo da forma que foi na Supercopa, até aquele jogo o discurso me parecia de um pouco mais de tranquilidade em relação à longevidade da temporada. Nós vamos resolver isso mais para frente, não temos pressa, etc, etc. Bastou o Botafogo tomar a 3-1 do Flamengo na Supercopa, começaram a vazar uma série de notícias de treinadores, conversas com treinadores, conversa com o Tite, os titulares entraram em campo nesse jogo. Eu não sei se isso estava programado ou não, espero
que aquele jogo não tenha tanto impacto assim na forma como o Botafogo vê a temporada. 3 jogos seguidos para essa equipe e um clássico contra o Fluminense, depois um jogo fora num campo super pesado em Belém, outro clássico, voltando num gramado ruim. E foi o último time a voltar a treinar, né? A gente falou do dia 8, o Botafogo ainda entrou mais para frente um pouquinho, né? Também achei uma imprudência e aí eu vou entrar no campo da opinião, da especulação, porque não é algo que eu tenha apurado, perguntado, mas para mim fica a dúvida, será que o Carlos Leiria, inseguro, né, cara? Tomou um passeio do Flamengo. Será que isso o motivou? Falou, não, agora eu vou com força máxima, não vou engatar duas derrotas seguidas. Será que isso o motivou a levar os titulares do Botafogo para um campo tão ruim? Por isso, eu acho que ele tem força para isso aí. Por isso eu estou no campo da especulação. Também. Né? Fato é que, como a gente exibiu e podemos exibir de novo, muitos jogadores se lesionaram, cara. Bastos, E cedo, né? Arthur, e aí entrou o Serafim. Vitinho reclamou de dores na virilha. Ele reclamou, Só não foi substituído porque o Botafogo já tinha feito as 5. Ele chutou uma bola no final do jogo, ele voltou mancando. Então, mancando mesmo, assim. Então, problema o sério. Arthur fez a estreia dele em Belém, naquele campo pesadíssimo. Será que era hora de já engatar um segundo jogo seguido? Não precisava. Agora, se a decisão foi só do Carlos Leiria, a culpa é mais da direção do que dele. Porque não se pode deixar uma decisão dessa na mão de um treinador interino nesse momento da temporada. Mas quem Ainda decide mais num isso, campeonato em que o Botafogo pragmaticamente diz que não tem valor. Não é esse Carioca. Desde que o Botafogo virou SAF, o Botafogo disputa o Campeonato Carioca porque tem que disputar, porque é uma obrigação do clube. Mas, claramente, o Botafogo, sob o comando do Textor, olha para o Campeonato Carioca como se fosse uma pré-temporada estendida. Sim, e acho que tá certo o Botafogo, inclusive. Aí a gente pode discutir uma outra discussão. Mas, assim, o fato é que o Botafogo, como clube, como SAF, tem esse norte. O Campeonato Carioca, pra gente, é isso. Diferentemente do Flamengo ano passado, do Vasco, do Fluminense, que vem disputando o Campeonato Carioca para preparar o time, mas para performar também, para ganhar o título. O Botafogo não. Por exemplo, eu acho que no ano passado, comparando assim, eu acho que o Flamengo cometeu um erro de planejamento. Em acelerar tanto no estadual. Que fez do Campeonato Carioca uma obrigação de título. Claro, de tal forma que usou reservas em partidas importantes da Libertadores. Para disputar uma final que estava ganha de campeonato estadual. Mas não foi só no ano passado, não. Se a gente lembrar, o Vitor Pereira fez isso também. Beleza, só nas finais com o Carioca também. Tá, então assim, colocou o Pedro 15 vezes em campo no estadual, Arrascaeta 14. Para quê? O De La Cruz. Para quê? Aí chegou e estourou todo mundo depois. O Botafogo acho que fez certo. O estadual, cara, não é a prioridade. O técnico, o Arthur Jorge, só chegou com a Libertadores em andamento ainda. Claro. Pode acontecer de machucar ainda assim, né? Não existe nenhuma garantia de que você vai deixar todos os seus jogadores saudáveis o ano inteiro, mas há maneiras de tentar minimizar essas possibilidades. Eu não entendo a decisão do Botafogo de ontem. Sinceramente, ela vai contra tudo aquilo que o time fez desde que virou SAF, desde que o Textor comanda. A gente não, o Eric falou a questão do Palmeiras, né, do plano B. Essa questão da saída do Arthur Jorge, ela está definida ali desde a volta do Mundial, né? Dia ali, 16, 17 de dezembro? Dizem que até antes, que ele já teria até comunicado antes que não ficaria, como que o Texas não se programa para ter o plano B, C, Z, para você conseguir manter o time a ser batido em 2025 é o Botafogo, né? Eu acho que todo mundo concorda. E aí vai a minha crítica ao Textor, achando que, eu vou trazer um técnico em abril, e ele vai dar conta do recado, o time vai andar novamente. Não é assim que funciona, cara. O Eric trouxe uma coisa que é importantíssima. Perdeu o Almada e o Luiz Henrique. 2 jogadores importantíssimos, taticamente e tecnicamente, que faziam gols, que eram decisivos. Ele tentou o Jardine, né? O Jardine foi uma ação rápida, assim, ainda na primeira semana de janeiro. Campeão lá. Foi o nome que ele tentou para ser do Arthur Jorge. O próprio Jardine se surpreendeu, né? Ele falou numa entrevista para a TV mexicana, né? Porque assim, Ramon, o Arthur comunica oficialmente no voo da volta, que não fica, e o Botafogo fala, beleza, mas o Botafogo, e eu entendo também esse lado do clube, ficou esperando alguém pagar a multa, para saber se não era um blefe, um truco. Uma coisa é ele falar, vou sair, beleza, tem que pagar a multa para sair. Claro. Aí pagaram na segunda semana de janeiro. E o Botafogo já foi atrás do André Jardine, recebeu não. Eu só acho que se essa espera, essa demora for premiada, por exemplo, para trazer o nome do tamanho do Mancini, eu acho que vai ter valido a pena. Se o Botafogo de fato conseguir trazer o treinador italiano, campeão da Euro de 2020, que já passou por times como City, Fiorentina, seleção da Itália, aí eu acho que vai valer a pena ter um nome desse tamanho no Mundial de Clubes. Vamos ver.
Nesse momento é o alvo claro do Botafogo. Não só no Mundial, né? Na temporada. Sim, na temporada. A gente tá vendo claro. até. Não, mas é que eu acho que é um nome legal para você ter uma Sim. competição dessa. Não, eu acho legal para tudo. Claro. Até pro futebol brasileiro, de maneira geral. Claro. Enfim. E essa demora de definição de técnico acaba impactando no vestiário. O jogador se sente desprestigiado. Fala, gente, a gente precisa de um comando, precisa jogar. O ano tá O começando. Botafogo tem a Recopa, que é um. Assim, agora? Não é, É um agora? título. Cara, mas é uma disputa internacional contra um time tradicional da América do Sul, que é o Racing. Já perdeu a outra Fluminense Copa. e Flamengo tem esse título aqui no Rio de Janeiro. Seria legal o Botafogo conquistar também a Recopa, fazer o Brasileiro, Libertadores e a Recopa, já que não conseguiu ganhar a Supercopa. Eu acho que essas coisas são importantes para um clube, sabe? O Botafogo ganhou tudo no ano passado, foi campeão, foi. Cara, mas não existe barriga cheia. Você tem que continuar ganhando. Claro. Você tem que continuar fomentando essa fome de título. O torcedor se alimenta disso. Então, perdeu a Supercopa, ok, era começo de temporada, o Flamengo largou na frente uma semana de preparação, tinha um técnico que veio da temporada passada. O Racing já dá tempo para você se organizar melhor. Já não dá mais para você usar esse argumento da coisa do tempo e tal. E eu acho que é uma disputa internacional, são 2 jogos, você vai jogar na Argentina, depois vai jogar na tua casa, no Newton Santos. Eu acho que o Botafogo tem que olhar para essa Recopa com carinho. Não dá para ser, vamos lá, beleza, deu e não deu, não deu. A gente pensa só na Libertadores, não pode ser assim. O Botafogo trouxe o Arthur, que ontem se lesionou, e chegou no Brasil o Rian. Rian, que era chamado de Rian Seco quando jogava no Vasco. Juan Seco quando jogava no Vasco. Cara, eu vi muito pouco desse jogador. Trouxe 2 cara. zagueiros que também, né? O Botafogo, o David Ricardo e o Jair, né? Eu vi Que tá com a Tá seleção. com a seleção. Eu vi muito pouco esse jogador, confesso. No Do Vasco pouco ele que não vi, conseguiu jogar. Impressionante. Ele não conseguiu jogar no Vasco. O que eu vi dele, eu vi no Santos. Principalmente muito no começo, ainda muito precoce, saindo da copinha, começando ali no profissional. Era um jogador que chamava atenção porque ele era um 9, finalizador, mas ele tinha muita movimentação, mobilidade, assim, não era um jogador fixo. Gostava de atacar Jovem espaço, ainda, né? muito novo ainda, né? Já rodou, mas ele é muito novo. Tinha essa característica, assim, atacar espaço o tempo todo, sair, até lembra o Igor Jesus, mas talvez um pouco mais de área. Mas, assim, a gente precisa ver como ele vai evoluir dentro desse contexto coletivo que vai se perder com o tempo. Eu sou super favorável a critério na hora de escolher o treinador. Não me incomoda o Botafogo não contratar de imediato um substituto para o Arthur Jorge. Acho legal que tem esse cuidado na escolha. A gente sempre cobrou isso. Vai, contrata alguém que não tinha nada a ver com o anterior, depois descarta. Bacana, mas tem que ter um limite. Porque como é que o senão clube... a coisa vai se perdendo. Quando eu falo antes, não é há 20 anos, há poucos anos. Como é que os clubes brasileiros agiam? Você tinha ali em torno de 30 treinadores brasileiros que orbitavam pela Série A. Aí 20 ficavam empregados e 10 à espera de um dança das telefonema. cadeiras, né? Exato. Era ciranda, é sempre os mesmos. Caía desses 10, quem é que tá livre? Luxemburgo, Mancini, Celso Roth, Leverkusen, pega aí algum aí, pá. Por isso que era fácil fazer a mudou enquete a no maneira GE, de- porque eram sempre os mesmos Mudou a nomes. maneira de O contratar sarrafo técnico. subiu no Brasil. eu vi muitas. Com o sucesso do Jorge Jesus, com o sucesso do Mudou Abel, pra do melhor. Arthur Jorge, a presença do Sampaoli, discutido ou não, era um cara de mercado internacional. Outros treinadores que passaram por aqui também, de fora do Brasil. O sarrafo subiu. E claramente o Textor, ele não olha para o mercado brasileiro. Ele não olha para o mercado brasileiro de técnicos. Claramente, tanto que o único técnico brasileiro que trabalhou no Botafogo não foi uma escolha dele, e ele claramente falou, deu errado, agora eu não quero mais, que foi o Thiago Nunes. Os clubes do Rio tinham a letra J, Joel Santana. Caía um, liga pro Joel. Os do Sul tinham a letra C, Celso Roth. Era sempre a solução imediata. Ninguém ficava mais do que uma semana sem clube. Deu certo uma época no Deu futebol. certo uma época. Só que agora a coisa Mudou, mudou. Outro momento. Fala pessoal, tô aqui interrompendo rapidinho o vídeo de vocês para vocês darem a moral pro canal. Lembra aí de dar a moral, dá o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no Notícia do Fogão. Teve aí mais cedo de madrugada o Corujão do Fogão. Talvez você não tenha recebido notificação no seu celular. Tava de bobeira aí em casa, jogando no PlayStation e tal. Podia estar ouvindo todos os programas do pós-jogo de Botafogo e Nova Iguaçu até a noite de ontem. Todos os programas que falaram do Botafogo estavam aqui no nosso Corujão. Tu perdeu. Não ativou a notificação, meu chefe. Aí não dá, né? 4 planos de membros pra você ajudar o canal, financiar o canal. Essa estrutura que a gente tem aqui, que é cara. Não só o maquinário, mas as plataformas que a gente usa para fazer o serviço a vocês.
R$3, R$5, R$15, outros valores que ajudam muito o canal a manter o trabalho que a gente tem aqui, sendo o canal que mais posta horas diárias de conteúdo sobre Botafogo no mundo. Então dá uma moral pra gente, tamo junto aí. Vamos seguir com o vídeo aqui mais tarde, no final do vídeo a gente conversa um pouco. O seu Ubirajara passou praticamente o jogo inteiro assim, sentado, sem mexer no placar do estádio de Moça Bonita. O Botafogo até dominava o Nova Iguaçu, mas faltava inspiração. O Igor de cabeça, ela vai pra fora. E às vezes também faltava atenção. Ih, deu ladrão. Tá faltando aí ânimo, né? Não entrar ainda no ritmo. O que me preocupa mesmo é que eu quero um técnico. John Textor, imploramos um técnico. Tem Recopa no final do mês. Queremos esse título. O Botafogo ainda teve que lidar com um problema a mais na partida. Uma série de lesões. Logo no começo, o zagueiro Bastos levou uma pancada no joelho e saiu. Era o jogo de volta dele, depois de mais de 2 meses fora por uma lesão na coxa. Depois, o atacante Arthur colocou a mão na coxa e pediu para sair. O Serafim, que tinha entrado no lugar do Bastos, também se lesionou. O Vitinho sentiu dores na virilha e continuou jogando mesmo assim. Muito difícil pela qualidade do gramado, acaba se tornando um jogo mais de contato físico, um jogo mais de duelo. Infelizmente, através desses duelos, tivemos algumas baixas hoje. A diretoria do Botafogo criticou as péssimas condições do gramado do estádio de Moça Bonita, em prejuízo à preservação física dos jogadores, e cobrou providências da organização do campeonato. No primeiro tempo, a melhor chance do Botafogo foi com Savarino. Joga pra fora pela linha de fundo. O chute do João Lucas, do Nova Iguaçu, também levou perigo. Seu Birajara, pelo que o senhor viu no primeiro tempo, segundo tempo, o senhor vai se levantar e mexer no placar? Não pretendo, né? Pelo menos vai fazer alguma coisa, né? O goleiro do Nova Iguaçu, Lucas Maticoli, mantinha o 0 no placar, com boas defesas e com muito estudo. Quando o Ian fez pênalti em Matheus Martins, o goleiro recorreu à sabedoria da garrafa d'água para defender a cobrança do Savarino. Savarino, perna direita, pegou o goleiro, foi no canto, mergulhou Lucas Maticoli. Ele tinha anotado em que canto deveria pular. O Savarino destro, chapada, que foi o canto que ele bateu, né? A gente entra preparado, sabendo, né, onde são os pênaltis. Às vezes eles mudam, né? Eles sabem que a gente estuda também. Começar a pensar em variar mais? Sim, a verdade é que vou começar a variar. Isso não me deixa com medo de continuar batendo. Só que o garoto Kaique roubou o protagonismo do jogo. Inventou, papai, que ela vai pra fora, o Kaique. Aos 45 do segundo tempo, ele aproveitou o cruzamento do Savarino e, enfim, fez o seu Ubirajara se levantar da cadeira. 1-0 para o Botafogo, placar final. E olha a disparada do garoto Kaique, de perna esquerda, tirou do goleiro. Isso daí é trabalho coletivo, não foi só eu, mas toda a equipe, e fico muito feliz em fazer meu segundo gol pelo Botafogo. O resultado fez o Botafogo ultrapassar o Nova Iguaçu na tabela e entrar no grupo dos que se classificam para as semifinais do Campeonato Carioca. Espero que agora a gente consiga disputar, manter e quem sabe disputar aí o primeiro lugar nesse turno. Bom, Boltaço ganhou do Maricá, é o novo líder do Cariocão, vice é o Flamengo. Bom, a gente vai acompanhando então a vitória do Botafogo em cima do Nova Iguaçu, mas que assim, teve muita reclamação também, né, Birner? Porque o gramado muito ruim, a gente está vendo o Arthur já sendo lesionado, e aí o Botafogo ganhando então a partida por 1-0, placar mais... O Bastos também lesiona, né? O próprio John Textor falou que não liga para o campeonato estadual. Eu concordo com ele, porque o Botafogo tem menos tempo que os outros de férias, porque foi jogar o Mundial naquela condição física. Eu acho que o campeonato estadual é um torneio de preparação, então o resultado não é tão relevante. A questão do Botafogo nesse momento é a contratação de mais jogadores, a reposição de quem saiu e decidia partidas, a escolha definitiva de um novo treinador. Tudo isso em tempo do time chegar da melhor maneira possível no Mundial de Clubes, porque eu sempre gosto de dizer, e vou repetir isso como se fosse um mantra, os Mundiais de Clubes até hoje, jogados em dezembro, acontecem no meio da temporada europeia, quando os europeus não estão decidindo nada e estão no ápice da forma física, enquanto aqui é pós os clubes brasileiros decidirem e estão fisicamente arrebentados. O jogo vira no meio do ano. Vamos ver se os brasileiros chegam fisicamente melhores. Eu não sei se vira o placar, mas fica mais fácil para os brasileiros do que ficava no final do ano. Mais justo, né, Birner?
Mais justo. Números do Nova Iguaçu, 0, Gostei. Botafogo 1 pelo Campeonato Carioca. O Botafogo com mais finalizações no alvo, teve mais escanteios. O Nova Iguaçu marcou menos faltas, né? Então teve um número melhor em comparação ao Fogão. Bom, o atacante Juan Cruz chegou em definitivo agora para vestir a camisa do Botafogo. Jogava lá na Bulgária com contrato válido até o final de 2028. O Juan iniciou sua carreira no Santos, teve uma breve passagem pelo Vasco. Em 2023, conquistou o campeonato búlgaro pelo Ludogorets, Supertaça da Bulgária e deixou o clube como um dos 10 maiores, presta atenção, hein? Artilheiros da história da equipe. O scout do Botafogo, Busca, a escolha de mercado, tem achado jogadores elogiáveis. Vamos ver se vai ser um grande achado. A gente nem imaginava da possibilidade da contratação desse atleta. A gente não imaginava que ele poderia fazer a diferença aqui. Como o scout mostrou muito eficaz ano passado, os números dele são convidativos. Então, vamos esperar que ele faça sucesso no Botafogo. O Botafogo ainda precisa de um jogador ali de meio, de construção. Precisa de um atleta com um pouco mais de característica de Thiago Almada, de saída de bola, para tentar tornar a equipe mais homogênea. Eu tô vendo aqui a tabela. Botafogo. E o Botafogo não está no G4, Vitor Está Costa. no G4. Mas tem... Com um jogo a menos. Um jogo a menos contra contra o Flamengo. frente. Tem 2 clássicos, mas um é um jogo a menos. Sim. Tem 2... Quantos jogos Pega são? o Madureira, depois o Flamengo, depois o Vasco e tem o jogo da última rodada. Lembrando que esse jogo contra o Madureira domingo é no Kleber Andrade em Cariacica. Sim. Tá? Não, pega o Boa Vista no Cirresende e o jogo da clássico Boa contra o Vista. Vasco na última rodada. E que o Botafogo joga no estádio dos times de menor investimento e os outros não? Cara, depende mais do time de menor investimento do que do adversário. O Botafogo jogou em Moça Bonita, jogou Então, lá no mas estádio porque- Sampaio Corrêa, vai jogar no O Sampaio Cirresende. Corrêa fez questão de jogar em casa. O Vasco jogou no Cirresende. Depende muito mais do time mandante que do time O Fluminense visitante. estava mandando jogos em Moça Bonita, né? A questão é que é muito bagunçado, 3 primeiros né? jogos, Sem 3, critério. 4 jogos. E outra questão, o jogo do Flamengo normalmente é rentável em qualquer lugar, né? Então, tem muitas o Flamengo propostas. não joga em outro Tem muitas estádio. propostas. O Flamengo fora do fez Rio, o tour pelo Nordeste, pô. Tem muitas propostas para os jogos do Flamengo e essas propostas não surgem para todos os outros jogos. O time que o Botafogo estava jogando no campeonato não era tão atrativo, né? Agora que os titulares estão Mas jogando novamente. Tem que ser Não, pensado deveria isso ser aí, melhor né? organizado, também acho. Fala no fogão, meu parceiro Rodrigo Brandão, vai. Muito bem, Canta. Vamos continuar repercutindo o jogo de ontem do Botafogo na vitória de 1-0 sobre o Nova Iguaçu, começando primeiro a falar sobre o estado do gramado de Moça Bonita. Isso gerou muitas reclamações por parte do Botafogo, que através do Alessandro Brito mandou um ofício à Federação de Futebol do Rio de Janeiro reclamando das condições do gramado. Em uma parte da nota diz que é inaceitável que atletas profissionais atuem em gramados em péssimas condições, como foi visto ontem em Moça Bonita. O Botafogo cobrou um posicionamento da Federação de Futebol do Rio e solicitou a intervenção para garantir melhores condições nos próximos jogos do Campeonato Carioca. O Bangu respondeu a essa nota do Botafogo, dizendo que o gramado passou por uma ampla reforma entre o final de 2024 e o início de 2025. O Fluminense usou o estádio 2 vezes e em nenhuma delas reclamou do estado do gramado e questionou até mesmo se os atletas do Botafogo estavam usando a chuteira adequada para esse tipo de gramado. A verdade é que o Botafogo perdeu 3 atletas, podendo ser até 4, vai depender de como o Vitinho vai reagir a esses próximos dias. Se foi por causa do gramado ou não, isso eu deixo para vocês discutirem, mas a verdade é que o Bastos recebeu uma pancada no joelho esquerdo logo aos 4 minutos de jogo. O Serafim, que entrou na sua vaga, também saiu no segundo tempo sentindo dores. O Arthur saiu no primeiro tempo aos 16 minutos, aparentando ser um problema muscular, e o Vitinho se queixou de dores na virilha. Ele só permaneceu em campo porque o Carlos Leiria já tinha feito as 5 alterações. Falando em Carlos Leiria, o técnico interino do Botafogo foi questionado se seria indicado para essa partida atuar com a equipe principal, que Leiria respondeu. Nós temos um núcleo de saúde e performance com profissionais extremamente competentes, então tudo que são decisões importantes, principalmente início de temporada, nós levamos em conta as informações que nós recebemos, e são bastante informações para tomar todas as decisões.
Alguns jogadores possivelmente teriam uma minutagem controlada hoje, estavam programados, como por exemplo o Gregory e o Igor, que saíram no intervalo. A gente conseguiu manter o plano para eles. Sobre quem machucou é muito precoce, sair do jogo, então a gente tem que ter calma agora, ver amanhã como eles vão apresentar no clube para ver a sequência como vai ser. Tá aí, portanto, Carlos Leiria. A verdade é que ele perdeu praticamente 4 jogadores para a partida contra o Madureira, domingo em Cariacica, pela 9ª rodada do Carioca. A gente não sabe se ele iria poupar algum jogador, mas independente disso, ele vai ter que recuperar esses atletas que deixaram o campo lesionados ou sentindo dores para o clássico contra o Flamengo, na outra quarta-feira no Maracanã. E para domingo, o Botafogo não vai contar com Matheus Nascimento. O jogador foi negociado, vai jogar na MLS na equipe do Los Angeles Galaxy. Contrato de empréstimo com passe fixado, já se despediu dos jogadores e viaja nos próximos dias. Já o Juan Cruz foi anunciado como novo reforço. Ele já começou a treinar com os demais companheiros e o clube está na expectativa da regularização do atleta para poder relacioná-lo, quem sabe, no clássico contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. Corram contra o tempo pra regularizar, né? Porque sem o Bastos, Serafim David saiu. Ricardo. Achei que ele tava regularizado já, o David Ricardo. Teria entrado ontem, né? Não. Entrou o Serafim, né? Não, enfim, mas a informação que eu tive antes do jogo é que foi uma opção do Leiria, mas ele não tava regularizado Danilo então. Barbosa não joga mais de zagueiro. Não entendi. Arthur Jorge jogava. Cara, assim, eu não fui engenheiro de obra pronta nessa, não. Eu gosto muito dessa expressão, porque você Engenheiro de imagina obra assim, pronta. tem um prédio, aí o cara chega assim embaixo. Ele só assina. Tá bom. Não Tá trabalhei, legal. mas vou assinar. Tá legal, o prédio tá legal, construído. assinei Tá bacana, Bacana, está isso. pronto mesmo. Não vou ser engenheiro de obra pronta nessa. Eu falei aqui antes do jogo, nesse mesmo programete, que eu achava uma temeridade a escalação dos titulares nessa partida. Falou isso? Falei, você estava apresentando o programa, Eu inclusive. estava apresentando. Estava apresentando. Falou assim, é uma temeridade. Não sei se com essas palavras, mas eu não concordei com a escalação dos titulares. Eu acho que o torcedor do Botafogo está calejado o suficiente para entender que o Campeonato Carioca não vale muita coisa pro Botafogo. Está reclamando exatamente nesse sentido aí. O próprio, o próprio dono do futebol do Botafogo diz que a temporada começa em abril. Então, por que você expor o time a um jogo nessas condições? E assim, dizer que o problema foi a chuteira é brincadeira. O campo realmente... É um campo muito ruim, cara. Eu fiz esse jogo ontem do Botafogo. Não tava à altura de um time que tem investimento do Botafogo. O Savarino né, cara? errava muitos passes porque o campo era horroroso. O campo pode ser legal pro Bangu, que não tem divisão, pode ser bom pra um jogo Bangu e Sampaio Corrêa, mas o Botafogo é atual campeão da América, gente. O Botafogo é campeão brasileiro. Tem um investimento altíssimo nos seus jogadores, não pode correr o risco de lesionar um atleta por conta da condição do gramado do campo do Bangu, que sequer estava envolvido no jogo, né? A gente tem que lembrar que o jogo era do Nova Iguaçu contra o Botafogo. Isso. O mando de campo era do Nova Iguaçu. Então, assim, tá tudo errado. O gramado do estádio do Nova Iguaçu é muito melhor. Mas o estádio... Não pode jogar lá. Não pode jogar, mas Não o tem gramado é muito melhor. capacidade, a capacidade é só de 1.800 torcedores, embora o público tenha sido de 2.000 e não sei quantos, Vi outro né? jogo aí do Nova Iguaçu que o gramado tava no tapete. Desculpa. Não faz sentido, O Nova Iguaçu contra o Vasco jogou em São Januário, com o mando de campo do Nova Iguaçu. O mando de campo era do Nova Iguaçu, o jogo foi em São Januário. O Rodrigo traz, e que é há anos assim. O campo do Nova Iguaçu há anos é um tapete. Muito melhor, muito bom, melhor, muito bom. Até Para o jogador, o que é melhor? A capacidade do estádio ou o gramado? Ainda mais com 2.000 pessoas no estádio. E a estrutura do estádio é interessante também, né, cara? Nova Iguaçu. Não, perto do aeroporto ali de Nova Iguaçu. Aeroporto ali. Eu acho que faz muito mais sentido você jogar num estádio pequeno, mas melhor estruturado. Antigamente era assim, cara. Você lembra? Nos anos 90? Não, agora o Flamengo jogou com o Conselheiro Galvão. Sim, mas Davi antigamente Luiz era jogou, recorrente. lembra? Veio de Stamford Bridge e jogou na rua Tinha Conselheiro jogo Galvão. em Itaperuna, num estádio tão acanhado quanto esse. Mas assim, aí a gente tá falando de estádios pequenos. muito gol em Itaperuna. Estádio Moça Bonita, se fosse Bangu e Dentro e fora Botafogo, de a gente campo. já tá defendendo que o jogo fosse em Moça Bonita. Agora, cabe ao Botafogo se planejar melhor, com a necessidade, cara. O time jogou domingo. Uma chuvarada danada, um campo pesado, um clássico que te expõe, que acaba com a tua parte física. E aí, 4 dias depois, você tá em Bangu jogando contra o Nova Iguaçu, cara. Pra quê, cara? A Cláudia falou aqui, o Botafogo poderia ter colocado o jogo no Newton Santos, mas prefere colocar o show da Shakira. O mando era do Nova Iguaçu. Não, mas o Nova Iguaçu contra o Vasco vai ser São Januário. Pode ser, É mas... permitido pelo regulamento. Se o Nova Iguaçu quer jogar na minha casa... O Vasco fez isso com o NovaIguaçu e com o Maricá. É permitido, mas o mando era do Nova Iguaçu. Aí depende do Nova Iguaçu e Aí, não do assim, Botafogo. aí o Botafogo não o Botafogo tem que mandar. Aí o Botafogo tá Shakira reclamando. chegou ao Brasil. Ao mesmo tempo, o Botafogo tá reclamando do gramado. Aí, por conta do show da Shakira, o jogo vai ser em Cariacica. Todos os jogadores que jogaram em Cariacica reclamaram do campo.
Horrível também. O Vasco e o Fluminense jogaram na Cariacica, o Desde o ano Thiago Silva passado, tá campo reclamando. horroroso. Aí o Botafogo, como mandante, também vai jogar no campo ruim. Então o Botafogo perde a razão também. Show da Shakira. Tá tudo errado. Tu vai, mano? Tô no Mané, uma Resumindo, zona, tá tudo errado. Tudo errado. Mas não vou. Las mulheres não Agora, choram. vamos torcer para que o Bastos volte logo. É preocupante demais a imagem. E o Arthur, hoje, é um titular sem opção no banco de reservas a ele. Ainda, né? O Arthur precisa voltar. O Lobato, meu Deus do céu, ontem errou tudo. Muito Normal. mal. Garoto, vai oscilar, vai errar. Até jogou... Ele fez um jogo interessante contra o Fluminense, né? Mas ontem foi muito mal. Ontem foi mal. Todo mundo foi mal também, né? Foi. Duas boas mensagens aqui. Primeiro, o Diogo Nascimento dizendo que o Leiria está mais perdido que o Trainee. Cara, assim, o planejamento não é bom. Perdido aonde? Mas vamos lembrar aqui. É o que o Leiria falaria também. Mas vamos lembrar aqui. O Leiria, ele cumpre ordens. Ele é um treinador interino. A decisão final não pode ser dele. Alguém podia cochichar no ouvidinho do Leiria assim. Como é que é? Não, fala mais perto aí. Bota o time reserva. Agora eu escutei. Ô, irmão, você não pode expor os teus jogadores, são ativos do clube. Você não pode expor os caras nessas condições. E o Bastos fazia o primeiro jogo dele na temporada. Pois é, e tomou uma pancada. A questão do Bastos lembra do Jair e do Paulinho. menos de 10 minutos. A do Bastos lembra do Jair e do Paulinho. Uma fatalidade. Aí pode acontecer contra o Nova Iguaçu, mas pode acontecer contra o Flamengo também. Pode acontecer em qualquer jogo. Agora, as outras, do Arthur, do Vitinho, claramente, né? Agora, eu não sou agrônomo, tô longe de ser especialista. Não! Não sou. Agrônomo. Agora, você podia também comentar que a detentora dos direitos ficava focalizando no Alexander Barbosa toda hora, porque o Botafogo ontem jogou todo de branco. Aliás, a estética desse jogo também, né? Nova Iguaçu e Botafogo. O Nova Iguaçu todo de preto e o Botafogo todo de branco. Carioca, mano. O estádio, a iluminação, fraquíssima Cara, meu Deus, também. A camisa do Nova Iguaçu é do cacete. Eu achei bonita pra caramba. Eu compraria. Mas a estética realmente... É pra homenagear o Botafogo, né, cara? Os irmãos Grips estão participando. Irmãos Grips. Falou, Vitoca, será que vai ficar algum grandão de fora na semifinal? Vai. Talvez 2, né? Vai, o Volta Redonda chegou a 16, cara. Volta Redonda ganhou de virada ontem no Maricá e dificilmente vai perder essa vaga. Chegou a 16, cara. Tem 3 vantagens pro segundo colocado. O único ponto que o Carioca ficou maneiro. Embolou. Ah, mas eu queria ver os 4 grandões. Espero que, se o Volta Redonda... Você botou a classificação do Brasileirão que eu vi. Espero que, se o Volta Redonda se classifique, ele tem o direito de decidir em casa, né? Em 2005, na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, metendo 2 jogos no Maracanã. Até porque tem estádio. O estádio lá tem uma capacidade legal. Gramado não tá legal. No gramado não. O jogo contra o Fluminense tava vergonha também, né? Mas estádio tem, estruturado e tal. E uma atualização aqui sobre o Rollaser. O Benfica pediu 11,5 milhões de euros para negociar Rollaser. O Botafogo considera o valor alto pelo contexto. O Botafogo sabe o valor pedido pelo Benfica, Portugal, por Rollaser, mas considera alto e ainda não seguiu em frente. Segundo o site GE, o clube português pede 11,5 milhões de euros, cerca de 69 milhões de reais, que pode chegar a 70, né? O valor do euro vai oscilando, pode bater 70 milhões de reais. A proposta do Botafogo chegou ao valor de 10 milhões de euros, 60 milhões de reais. O clube crê que será difícil ter lucro se comprar Rollaser por um valor estipulado para Benfica. Caso é parecido com Santiago Rodrigues, pelo qual o New York City da MLS pede 15 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais. Ainda há negociação travada pelo Bitelo com o Dinamo, que pede os 18 milhões de euros, que o Botafogo já fechou o acordo por esse valor, mas quer que sejam pagos em 2025, ou seja, prazo de pagamento de 1 ano, enquanto o Botafogo quer parcelar em 3 anos. Como eu falei aqui na última live, no final dela eu atualizei o status de Rollaser, o status de Bitelo e o status de Santi Rodrigues, mas o Rollaser não tinha ainda o valor novo que o Benfica pediu, 11,5 milhões de euros. Cara, eu não sei quanto que o Rollaser pode valer daqui a um tempo, né? Não sei. Mas o Botafogo, logicamente, quer visar um jogador que possa dar lucro para ele no futuro. Então, se o Textor achar que não vai dar lucro nenhum, o risco é maior do que a possibilidade de comprar ele e ter um retorno, aí fica complicado. Como eu falei, eu tenho mais esperança no Bitelo e no Santi Rodrigues do que no Rollaser. Mas, tá negociando. Vamos ver. Após 12 entrevistas, John Textor vai tentar contratar técnico para o Botafogo neste final de semana, hoje ou amanhã.
Textor realizou 12 entrevistas com treinadores ao redor do mundo. Segundo o jornal O Globo, o empresário norte-americano disse nos bastidores do clube que vai tentar contratar o novo técnico neste final de semana, ou seja, 8 ou 9 de fevereiro. Contudo, ainda não há negociações em andamento, apenas conversas sobre o projeto de expectativa. Tite, Roberto Mancini agradam. John Textor planeja um estilo de jogo ofensivo e que se adapte a cenários de jogos e ao elenco, com força, velocidade e técnica. Bom, se ele quer um futebol ofensivo, não tem coerência ele querer o Tite, né? Além das entrevistas, John Textor ouviu referências internas e externas sobre profissionais e terá a palavra final na decisão. Cara, pelo que eu vi aqui em outra notícia, o John Textor está aí com 3 nomes na mesa. Ainda o Vasco Matos, o Tite e o Mancini. Na minha opinião, o que eu menos queria no Botafogo é o Tite. Porque o Tite vai mudar da água para o vinho, do vinho para a água, a forma de jogar. Vamos ganhar muitos jogos? Cara, a gente vai ganhar muito mais jogos do que perder. Até o Flamengo, que execraram ele com um trabalho horrível e tudo mais, ele ganhou muito mais jogos do que perdeu. Então, nós ganharemos muito mais jogos do que perderemos. Isso é fato. Ele no Corinthians também fez isso, etc. Em toda essa passagem pela seleção brasileira, ele perdeu 2 jogos. Então, tipo, ele é um cara que perde pouco, porque ele é pragmático. Não é um futebol bonito, não é um futebol ofensivo. É um futebol de posse de bola, de imposição, de posicionamento, proteção à defesa. Vai perder muito pouco jogo. Não à toa ele chegou na semifinal da Copa do Brasil com o Flamengo. Ele chegou, o Felipe Luiz ganhou a Copa do Brasil, ganhou 4 jogos. 2 da semifinal, 2 da final. Quem levou o Flamengo até a semifinal foi o Tite. Eliminou Palmeiras, eliminou Bahia, City, né? Não foi o Bahia eliminou a gente, por exemplo. Ah, teve o garfo? Teve, mas eliminou a gente. Então, e o Palmeiras, né? Um time difícil de ganhar. A gente viu como foi difícil tirar o Palmeiras. Então, ele teve seus méritos. Porém, ele vai jogar todo o DNA ofensivo do Botafogo, construído com muito tempo de trabalho, no lixo. Se vier depois do Tite um técnico ofensivo, ele vai ter que recriar esse DNA passo a passo para voltar a ser um time ofensivo, intenso, como é o Botafogo, era o do Arthur Jorge. Eu acho que desses aí, o Vasco Matos é promissor, é jovem, pode ser um cara bem sucedido como foi o Arthur Jorge, como foi o Abel, etc. E o Mancini é um nome para impactar de vez o mercado sul-americano. É um nome que nunca tivemos igual aqui na América do Sul. Muito vitorioso, muito capacitado. Pode ter o contra de não estar muito afim, aí não sabemos. Mas é um cara consagrado, então pode ser que o cara não chegue com muita fome de títulos. Pode ser. Não tô cravando. Pode ser que ele por ser um cara vencedor, ele quer chegar aqui e mostrar que ele é brabo mesmo, se impor e mostrar pra Europa, ó, eu ainda sou o Mancini, tá? Sou brabo ainda, ganhei tudo aqui. Pode ser. Não é porque o cara é mais velho, o cara é mais vitorioso, que ele tá sentado no sofá com o pé pro alto, não. Tem cara que é vitorioso e quer ganhar título até o final, né? Então, eu entre os 3, eu iria ou no Mancini pela casca, ou no Vasco Matos, por ser um cara promissor com sangue nos olhos. Tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5, 15, vários valores aí mais caros para quem tem mais dinheiro, quem ganha dinheiro, dólar, libra, né? E quer ajudar com outros valores, mas com qualquer valor simbólico de R$3, 5, uma coquinha por dia, uma coquinha no mês, né? Que você não toma, você economiza o valor aqui e ajuda muito o canal. Fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.